falamos sempre nesse assunto. Por que as igrejas precisam inventar moda, inventar modismo? 3 fatores. Primeiro, pessoas que vêm do mundo, vêm com aqueles costumes de outra religião e introduz dentro da igreja. É o que está acontecendo. Tem hora que tu não sabe que você está numa igreja ou está em outra religião. Que as pessoas trazem o costume de lá e não quer mudança. Segundo, espantado da igreja o único ser supremo que poderia ter mudança, que é o Espírito Santo. Terceiro, deixar a Bíblia de lado. Para analogia de Coca-Cola, de Fanta, de iPhone, de celular, de Roberto Carlos, deixaram de lado a Bíblia e colocaram essas ideologias. Aí você sabe o que o Espírito Santo fez? Se afastou. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Como é que... Sem a presença do Espírito Santo, não há transformação, avivamento, milagres, cura divina, revelação, profecia. Sem a presença dele não há nada disso. Então, na ausência do Espírito Santo dentro da igreja, eles estão criando narrativas para dizer que o fulano é cheio da unção. E estão criando narrativas para dizer que são cheios da unção. Cada dia que passa, nasce um novo doido dizendo que é profeta. E dentro da Bíblia, nós já vimos que o ministério de profeta foi até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. Hoje é dom, e o dom vem do Espírito Santo. Quando você abandona o Espírito Santo de Deus dentro da igreja, a igreja fica à mercê. Então, há necessidade de um pastor que está lá na frente, como não tem mais o Espírito Santo para convencer ninguém, ele tem que interter o povo, certo? Ou seja, não dá mais... Mas a coisa está tomando um rumo tão grande que a igreja tem que ser intertida por movimentos esquisitos para poder travar as pessoas. São danças para poder travar as pessoas. Não sou contra, mas são danças para travar as pessoas. São coisas que estão lá no mundo que eles trazem tudo para dentro da igreja, costumes que não é nosso. Mas eles trazem para dentro da igreja para interter o povo. Festa da primavera, ao invés de chamar de festa junina, chamam de festa da primavera. Mas é uma copiazinha, disfarçadamente. Disfarçado. Mas por quê? Para poder interter o povo, porque não tem mais o Espírito Santo. E os homens de Deus do passado, ele não tinha isso aí, eles usavam o Espírito Santo e transformavam vidas. Na verdade, entre aspas, a igreja não está transformando mais nada. Está transformando em um palco de negócio, um palco financeiro de negócio. A igreja está transformando-se em um palco de financeiro de negócio. Por quê? Perdeu a unção. O que você acha que é unção? O que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? É ficar rodopiando, pulando igual louco, profetizando, falando em língua? Gente, você quer falar em língua? Para que está postando na internet? Servindo de escândalo. Aí eles fazem chacota com as línguas estranhas. Fazem chacota com a língua do Espírito Santo, porque você pegou na internet e começou a profetizar. Balá, 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 catacatacatou, catacatacatou, totou, totou. Você sabe que está sendo filmado, sabe que isso vai para a internet, sabe que eles vão fazer corte, sabe que aquilo vai virar meme, mas para você é interessante. Quanto mais de divulgarem, bem ou mal, você ganha e ganha e ganha. Então, falar em línguas hoje, outro dia eu estava vendo uma coisa ridícula. Uma coisa ridícula.
Um pastor falando, olha só como é que eu falo língua com a minha esposa. Olha como é que eu falo coisa de língua estranha com meu filho. Como se línguas estranhas fosse uma coisa comum, banal. Estão banalizando o Espírito Santo e depois a gente quer usar ele para ter milagres. Aí, como não temos mais ele para ter milagres, há duas pessoas que estão operando: o demônio dentro da igreja e a carne. Tem muitos demônios, já expliquei a você, e tem um vídeo falando sobre isso, que tem muitas ações que as pessoas falam que é Deus. Não é Deus, não. É o demônio revelando. Porque o demônio também revela. Ele revela. E já te provei dentro da Bíblia que ele revela. Procura no meu dos vídeos aí que você vai achar. O Espírito Santo, nós estamos afastando ele. Nós tiramos ele do nosso meio. Aí não tem mais transformação, não tem mais avivamento. Que avivamento que nós temos? Nós temos ajuntamento e show. Isso nós temos bastante. Avivamento de mudanças de alma, das pessoas chorarem e dizer assim, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver sem Cristo, eu quero viver com Cristo, eu quero mudança de vida, eu quero largar o cigarro, eu quero largar o álcool, eu quero largar o adultério, eu quero largar a vida de prostituição. Não tem mais isso na igreja, entre aspas. Por que não tem mais? Porque aquela pessoa que deveria convencer o homem do pecado, nós tiramos ela de dentro da igreja. Tiramos ela. Nós temos uma convenção que não é mais convenção. Nós temos uma Assembleia de Deus, entre aspas, que não é mais Assembleia de Deus. Até aqueles antigos pastores que pregavam a santidade, não é santidade, coisa de costume, de roupa, nada disso não. Santidade pura, aquela verdadeira, que o homem não deve adulterar, que o homem não deve pecar, o homem não deve errar, o homem deve ser amante de uma só mulher, o homem deve respeitar sua esposa e a esposa respeitar o marido. É assim que funciona, certo? É assim que funciona, que os filhos têm que respeitar os pais respeitar os filhos. Essa boa maneira, essa regra do bom vista acabou. Você vê, às vezes, pessoas em cima do púlpito falando até palavrão, palavra chula. Pessoas em cima do púlpito falando palavra chula e postando na internet. Aí depois falam, não, foi que tiraram o corte. Tiraram o corte da minha fala, tiraram só esse pedacinho da minha fala. E, na verdade, quando a gente assiste o vídeo todo, ele quis dizer exatamente aquilo. A outra dando palestra na internet aí, falando que frango assado, canguru perneta. E se ela quer falar, fala para um grupo específico, sem postar na internet, sem divulgação de vídeo, só para aquele grupinho de mulheres ali que ela quer falar, que ela quer passar aquela mensagem dela. Uma outra maluca aí, uma doida da cabeça aí que só vive indo para o céu e para o inferno, essa mulher ela deveria ser processada. Ela deveria ser processada. A última fala dela, ela deveria sofrer um processo, porque ela me mostra o atestado de óbito e diz assim, ó, tá aqui, ó, o atestado do óbito do meu marido, na comarca tal. Sabe por quê? Porque ele se levantou contra mim, não queria que eu fosse pastora, então Deus matou ele. Deveria ser investigada. Aí eu não sei, é só investigar. Porque ela deixou dúvida. Aí fica falando língua, subindo no monte, igual uma maluca, igual uma doida. Fica se metendo com roupa de mulher, que o homem não pode raspar a sobrancelha, que a mulher não pode raspar a sobrancelha, não pode fazer as pernas, não pode raspar a axila, não pode... Se ela não usa um sabonete, se ela não toma banho, se ela não raspa nada, isso é problema dela, fica com ela para ela. Essa mulher adora falar de sexo. É o que ela mais adora, é ficar falando de sexo, já percebeu? Acho que ela é mal amada. Ela só pode ser mal amada. Porque ela só vive falando de sexo. Porque as mulheres que querem as coisas grandes e vai ter lá no inferno, coisas grandes, coisas pequenas, cobra entrando e não sei o quê, e não sei o que mais lá, que Pelé tá no inferno, que fulano tá no inferno, que Michael Jackson tem um demônio chamado Og, um demônio chamado não sei o que mais lá. Essa mulher, ela tinha que ser presa. Porque liberaram ela dos médicos de louco. Liberaram ela. Liberaram, e igual a ela, tem um monte de seguidores doidos por aí, que ao invés de estar pregando a palavra, levando o evangelho sadio para as pessoas, está envergonhando a Bíblia, virou chacota na internet. Será isso que ela queria? Ela conseguiu.
Se ela virar chacota na internet, ela conseguiu divulgar o evangelho de uma forma mais horrenda do mundo, com chacota, que foi no inferno. Isso edifica alguém? Eu quero saber quem foi no inferno, deixa de estar no inferno. Isso não é problema meu. Para isso eu nunca digo que a pessoa foi para o céu, foi para o inferno, que eu não tenho a chave do inferno, eu não sou dono dele, nem quero ser. Nem o inimigo não é dono mais do inferno, que a chave do inferno, quer dizer, acesso ao inferno, está na mão de Cristo. Então, fica jogando as pessoas lá no inferno, fica dizendo que fulano foi estar no inferno, que foi no céu, que viu Bin Laden, e ela descobriu que a Terra era redonda. Ora, ela descobriu aquilo que os cientistas já comprovou há 500 anos atrás, que a Terra era redonda. Ela descobriu agora, porque um anjo pegou ela. E outra coisa, ela vira e mexe fica dizendo que viu Jesus, que Jesus falou com ela. Você mentiu! Mentiroso! Eu não sou mentiroso. Eu conto causos, não conto mentiras. Isso é uma heresia pura, braba mesmo. É uma heresia pura e braba. Diz que viu Jesus, que viu o anjo, tem um anjo marrone, tem um anjo não sei o quê, tem um anjo que opera. Anjo não precisa operar, basta ele levantar a mão e as coisas acontecem. Oh, meu Deus do céu! Anjo não precisa de misturim para operar, não. Não precisa disso, não. Deus, só com uma palavra, disse, haja luz. Ele não tem poder para dizer, câncer, caia fora daí. Para que vai vir um anjo do céu ainda, ir lá fazer a operação, costurar? Meu Deus, que idiotice é essa, gente? Pelo amor de Deus. Os demônios só atacam ela, mas ninguém. Só ela que está certa. E se por acaso alguém falar urubucungá, porque ela não pode xingar palavrão, pulga de Balaão, língua bifurcada, e vai por aí afora. É totalmente louca. Envergonhando o evangelho. Envergonhando o evangelho. Fica jogando praga nos outros, dizendo que os outros vão morrer, os outros vão ser quê, que vai para o inferno. O negócio dela é só inferno, 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 inferno. Ela pega um táxi assim, ou então ela come uma boa feijoada e deita para dormir e tem esse sonho maluco e acorda dizendo que foi ao céu, que foi ao inferno. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou para o céu preparar lugar. Preparar lugar. O inferno ainda não está inaugurado. Oh, o inferno não está inaugurado. O inferno está preparado por diabo, seus anjos e todos aqueles que praticam a iniquidade, que vai ser jogado no lago do fogo. Aí ela separa o inferno do lago do fogo, faz uma confusão teológica terrível, aí fala mal de fulano, fala mal de Beltrano. Eu sei que ela vai falar mal de mim mesmo, mas que se dane. Manda ela ler mais a Bíblia. Manda ela ler mais a Bíblia. Certo? Mas veio de uma ideologia idiotizada. Então vai ser uma idiota. A grande verdade é essa. Veio de uma ideologia idiotizada. Então vai ser mais uma idiota. Certo? Idiota, não é idiota. Não, é idiota que ela é. Certo? E por quê? Perdeu a essência do Espírito Santo. Está pensando que Deus vai jogar um raio do céu e vai dizer que ela está mentindo? Não. Acredita nela quem quer. Se praga pegasse, muita gente já estaria morta. Muita gente já teria... Porque o que tem de gente que joga praga no outro, que gente joga praga no outro. Certo? E ela é o que mais espragueja as pessoas. Falou mal dela, ela joga logo uma praga em cima. Meu Deus. Mas mudando de assunto, porque eu considero já ela no estado de loucura, já considero ela no estado de loucura. E louco quem segue ela. E quem deram alta para ela no CAPS. Certo? A verdade é essa. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. E olha só, olha lá. Olha só. Então, olha só, olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha aí, olha lá. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau. Então, tirando essa louca, esquecendo ela, que é isso que ela é exatamente isso que ela quer like. Ela quer like conforme todos os outros querem like, deixando isso de lado.
voltando a falar lá, por que não temos mais conversão dentro das nossas igrejas? Porque temos mais ajuntamento do que mudança de vida. Porque temos mais na igreja hoje em dia shows do que cultos evangelísticos, cultos de mudança de vida, culto de avivamento. Nós não temos mais avivamento aqui no Brasil. Nós temos ajuntamento e festividade e show. Teve um pastor que ele escreveu certo, show da fé. Esse fez certo. Show da fé, é um show da fé. Fez certo. Palavra certa. Muitos cultos não são cultos, é show gospel. Show gospel. Show que tu paga para entrar, show que tu paga para comprar o CD do camarada, tudo bem. Ele não vai de graça, ele tem que pagar, certo? Aí, pastores que você tem que pagar ele para pregar, e vai por aí afora que eu não quero entrar nessa área. Aí você acha que o Espírito Santo, um cantor que cobra 65 mil para cantar 5 hinos dentro de uma igreja e leva os 65 mil da viuvinha, tu acha que o Espírito Santo vai estar numa baderna dessa? Um pastor que cobra 5, 6, 7, 8 mil, mais passagem, mais gastos, mais hotéis, você acha que esse pastor ele vai levar uma palavra ungida? Igrejas que às vezes, que você está cansado de ouvir na internet, porque ela é uma igreja de fama, se o pastor quiser pregar lá, ele tem que pagar. Quantas denúncias já foram feitas aí? Quantas denúncias já foram feitas? Ninguém toma providência nenhuma. Não é de interesse. Não é de interesse de ninguém tomar providência. Então fica aí essa palavra, não é uma palavra muito boa, mas se por acaso a tua igreja está caminhando desse jeito, não tem mudança, é a mesma coisa, cultos rotineiros, teu pastor tem que ficar inventando coisas para poder... Porque hoje em dia eles não estão se preocupando com alma, estão se preocupando em construir a melhor igreja do bairro. A melhor igreja do bairro. Nós ampliamos as nossas salas, ampliamos isso, ampliamos aquilo outro, mas quantas pessoas se converteram aquele ano? Uma. Quantas pessoas vieram da outra igreja? 20. Tem alguma coisa de errado aí, né? Eu sempre bato nessa tecla. Tem alguma coisa de errado que não está certo. Então, o Espírito Santo, nós empurramos ele para fora. Então você empurrou para fora exatamente aquela pessoa que tem os dons para poder transformar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi para isso que ele veio. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você espanta o Espírito Santo, você espanta o Deus Todo-Poderoso. E quando tu espanta o Deus Todo-Poderoso, você tem que criar shows para poder sua igreja crescer e convidar cantores para tua igreja crescer, pastores de fama para tua igreja crescer, senão ela não cresce. Chega! Chega! Então, Deus te abençoe, fui e até a próxima. Fique com essas palavras.